Non capisco, non si sente. Non sento, non si sente. A incomunicabilidade humana, barreira intransponível ou desafio ontológico? Hoje iniciaria essa postagem tratando de uma questão muito em voga e de extrema relevância atualmente, a incomunicabilidade humana e como ela nos afeta em tempos de redes sociais. Efetivamente vivemos uma era de grande agitação nesse novo e complexo sistema neural sociológico a que atribuímos a denominação de rede social. Tivemos pela primeira vez na história a oportunidade de espiar a humanidade como ela é de verdade, e fizemos isso de dentro de nossos lares a um clique desse conhecimento. Antes da era digital, tudo o que conhecíamos era o que as pessoas deixavam transparecer em suas imagens públicas cotidianas, ordeiras e pacíficas. Ou víamos uma humanidade filtrada através das telas de cinema, noticiários que seletivamente protegiam a gente de nós mesmos. A tecnologia avançou e, repentinamente, a lente cor-de-rosa caiu em desuso e deixamos de ser protegidos por filtros. Passamos a conhecer como nunca antes as pessoas que nos cercavam e que faziam parte da nossa rede de conhecidos, entre amigos, familiares e pessoas do nosso círculo profissional. Mais que isso, a possibilidade do anonimato ou de avatares que camuflam a nossa identidade serviu como uma caixa de Pandora, que depois de aberta mudou definitivamente a forma como nos portamos uns com os outros, liberando a besta fera e o sadismo tanto tempo reprimidos dentro de nós. Dessa forma, iniciou-se um grande diálogo difuso e inflamado entre as pessoas, que invariavelmente foi frustrado pela expectativa de compreensão não concretizada. Ficamos afetados, contaminados por emoções negativas, ódios e caímos todos nas armadilhas da incompreensão. Como é de se esperar em qualquer processo de conhecimento e de autoconhecimento, ao menos até esse primeiro estágio, o que se revelou foi uma grande surpresa e decepção. O que tínhamos a revelar uns para os outros não era o que esperávamos que fosse revelado. A empolgação com as possibilidades tecnológicas foi gradativamente revertida em novas formas de estresse e neurose. O que era para ser libertador foi sendo corrompido e transformado numa nova forma de prisão ou de alienação. As pessoas se afastaram umas das outras justamente quando tiveram a oportunidade de estarem mais próximas. Perdemos a capacidade mínima de diálogo com boa parte das pessoas de nosso círculo e, pior, perdemos o interesse em nos aproximar delas. Em parte, tudo isso foi agravado pela falta de costume em desfrutar dessa liberdade. O escritor Humberto Eco resumiu o quadro afirmando que as redes sociais deram vozes aos imbecis. No que ele, apesar do pouco trato que lidou com a questão, não estava absolutamente equivocado. Apesar de todo esse choque inicial dessa primeira fase, não podemos perder de vista as possibilidades de todo o processo ainda produzir bons frutos em longo prazo. A era digital não precisa terminar como o grande divórcio da sociedade, nem como a queda da Torre de Babel que dividiu os homens definitivamente pela impossibilidade de se comunicar. O fenômeno pode e deve representar uma oportunidade única de amadurecer a sociedade e exercitar a liberdade de expressão de forma a favorecer que as ideias mais prudentes e racionais acabem por ganhar mais relevância no debate público, como numa espécie de seleção natural das ideias. Para que isso efetivamente aconteça, é fundamental que tenhamos consciência dos limites da linguagem e da comunicação humana. Temos a tendência a presumir que as palavras possuem um significado fixo e objetivo, e que a não compreensão desse significado só pode ser má-fé da outra parte.
Talvez, justamente antevendo todos os problemas decorrentes da má compreensão no uso da linguagem, Sócrates, um dos maiores filósofos da antiguidade clássica, recusou-se a deixar qualquer de seus pensamentos na forma escrita. Esse legado devemos exclusivamente ao risco assumido por seu principal discípulo, Platão. Já no século XX, o filósofo Ludwig Wittgenstein também já havia discorrido todo um tratado sobre esse assunto em sua única obra publicada em vida, Tratatus Lógico-Filosóficos, onde ele investiga exatamente os limites da comunicabilidade humana na tentativa de estabelecer as relações adequadas entre linguagem, signo, pensamento, significado e realidade referente. Sua conclusão pode ser aterradora, pois sepultaria praticamente todo o diálogo cotidiano estabelecido nas redes. Wittgenstein afirma que em assuntos éticos, estéticos ou místicos deveríamos nos reservar o silêncio, dada a falta de nexo desses assuntos com os fatos que traduzam significação na realidade. Agora pense um pouco, o que você tem discutido nas redes? Quantas vezes você se engajou em assuntos que possuem exatamente esses temas como fundo filosófico? No cinema dos anos 60, o Nouvelle Vague também experimentou o tema da incomunicabilidade em obras como, por exemplo, A Doce Vida, de Federico Fellini, onde personagens se esmeravam emitindo frases que não conseguiam atingir os ouvidos dos destinatários numa aflição mútua incessante. Será que os seres humanos não nasceram para se compreender? Tudo isso serve para nos mostrar que a questão da incomunicabilidade, apesar de ter se tornado tão relevante e ficado tão em evidência em nossos tempos tecnológicos, é uma questão muito mais antiga do que poderíamos imaginar. Dar vozes às massas, ou como diz Humberto Eco, aos imbecis, faz parte desse processo. Todos nós estávamos até então afastados do problema da incomunicabilidade, pois os principais temas e questões que afligiam a intelectualidade não chegavam até o senso comum. Discutíamos o futebol, a novela das 8, o Big Brother, a música do rádio, falávamos da carreira profissional, dos problemas mais imediatos das nossas vidas, mas jamais tínhamos como assunto cotidiano questões de ordem moral, teológica, econômica, social ou filosófica. O problema dessa inclusão das massas em questões mais profundas e complexas é que, pela sua própria natureza mais simples e não habituada a esses temas, elas tenderam a reduzir as discussões profundas ao calor da superficialidade e a vestir as ideias como se fossem sua pele. As paixões são ainda mais alimentadas quando, em vez de se buscar compreender a profundidade dos conceitos e dos fundamentos de alguma ideia, o homem comum prefere reduzir a discussão a heróis e vilões do mundo político, econômico, teológico, moral, etc. Se a história da filosofia nos evidencia algo, é que é da nossa natureza nos inflamar uns contra os outros por causa de pouca coisa ou mesmo de nada. Passamos séculos discutindo, por exemplo, se deveríamos ou não abandonar o modelo aristotélico da filosofia natural, dado que o homem precisava de uma finalidade própria para a produção científica que não fosse atrelada à causa final divina. Disso resultou que a finalidade humana ganhou lugar na metodologia científica, assumindo a causa eficiente em detrimento de outras causas aristotélicas, como se a finalidade humana não estivesse contida dentro da finalidade divina, naquilo que se segue de sua natureza adequada, como bem desenvolveu Baruch Spinoza. Em seguida, passamos séculos discutindo um modelo político que conformasse melhor a volição humana às demandas da vida em sociedade, e o resultado acabou sendo que as pessoas continuam da mesma forma que sempre estiveram, livres para participar mais ou participar menos da vida em sociedade naquilo que não lhe interessa, pouco importando o modelo político ou mesmo o sufrágio universal. Nos dias de hoje, muito nos engajamos no modelo de justiça, mas quem tiver olhos para analisar a situação com profundidade e amplitude, verá que mesmo quando a força pública dá vazão a um modelo essencialmente injusto, o que traduz a nossa realidade juspositivista, a reação do tutelado frente a essa injustiça produz uma justiça divina maior que paira sobre toda a engrenagem pública, resultando em diminuição da atividade produtiva dos que são feitos vítimas da lei por simples desinteresse em cooperar com o sistema. Por fim, podemos citar a inconformidade dos intelectuais com a natureza instintiva do homem, que foi por milênios causa das mais exaltadas discussões e engajamentos, e no final de longos séculos de oposição aferrada, cada lado idealizando um modelo distinto do ser, todos os lados continuaram resignados por não produzirem os resultados pretendidos, mas tão somente mudanças de estado de ânimo do homem, que se reprimiu demasiadamente, mas que em essência continuou sendo o mesmo primata que sempre foi. Discordamos tão acirradamente na teoria, mas na prática, todas essas distinções tão abissais produzem bem menos diferença do que gostaríamos de admitir, seja no campo científico, político, teológico, jurídico,
econômico ou moral, toda essa aflição retórica dos nossos embates se traduz em resultados cujas diferenças não são proporcionalmente relevantes. Ou seja, se a história das intrigas filosóficas pudesse ser resumida por um título de uma obra clássica de Shakespeare, ela não poderia deixar de se chamar Muito Barulho por Nada. Na realidade, somos capazes de algo ainda mais intrigante do que discutir por nada. Somos capazes de travar os mais polarizados debates sem que sequer haja efetivamente qualquer discordância. Ou será que você nunca viu uma intriga exaltada dentro de um grupo seleto de pessoas com pensamentos muito próximos e específicos? Muitas vezes isso decorre de nossa incapacidade de compreender o emprego de uma expressão usada pela outra pessoa. Mas será que, no que tange à comunicação humana, estaremos fadados à exaltação dos ânimos ou ao silêncio? Concluo afirmando que nem tanto, nem tão pouco. Não sou tão pessimista quanto Wittgenstein ou Fellini, que veem a incomunicabilidade como uma barreira intransponível. Mas também não sou como Eco, que, frustrado por uma expectativa acima da realidade, terminou por se resignar frente aos imbecis. Penso que a humanidade caminha a passos de formiga e que as redes sociais traduzem mais uma importante etapa do homem em direção à sua potencialidade intelectual. Vamos continuar debatendo, eventualmente nos ofendendo, superando as adversidades, ora evoluindo, ora estagnando, mas muitos de nós, não todos é bem verdade, estaremos melhor amanhã do que ontem no que tange a sabedoria. E isso se deve ao uso racional desse poderoso instrumento tecnológico que se prestou a potencializar a liberdade de expressão. Afinal, como escreveu George Orwell, se a liberdade significa alguma coisa, significa o direito de dizer às pessoas o que elas não querem ouvir.